Olá pessoal, eu me chamo Rony e a gente vai dar seguimento aqui hoje para daquela série de vídeos relacionados à usabilidade ali, os módulos do plugin na Corte MDF. Hoje a gente vai falar de três grupos daqui do construir, que são usinagens, vidros e espelhos e sapatas. Vamos começar pelas usinagens. Esse grupo de componentes nos dá opções alternativas para métodos construtivos, né, e soluções ali do nosso projeto. A gente tem aqui alguns desses trabalhos que podem ser inseridos nas peças para ser transferido ali para a máquina, né? Corte de canto, corte U, reto, furo avulso, rebaixo, corte de círculo, recorte interno, meia-lua. E a gente vai falar aqui deles um por um, como funciona e como se comportam. Vamos pegar aqui uma peça base e a partir dela a gente vai mostrando um por um. Eu vou botar uma cor nessa peça para que a gente possa identificar o veio. Bem clarinho. Deixa eu ver. Fire. Pronto. Construir usinagens. Corte de canto. Ele é editável. Você consegue editar através da janela de edição de componente. Tem algumas informações ali. E as configurações são as seguintes: correção de fresa, largura, comprimento e a espessura da peça onde vai estar inserido esse trabalho. Esse componente tem uma linha que mostra o guia, né? Da onde vai para onde vai a fresa. No caso está aqui a fresa indicando desse ponto vermelho. Então, quando a gente fala de correção de fresa, que é essa primeira configuração, significa dizer que do ponto onde você escolheu, se ela vai correr no centro, na esquerda ou na direita dessa linha que você traçou, né? Que você desejou. No caso, essa linha aqui. Então, vamos alterar esse comportamento e a gente vê o que isso reflete na realidade. Tá ali, tá para a direita. Se eu botar no centro, agora a fresa vai correr no centro. Ou seja, daquilo que você imaginou, ela vai gastar, né, 3,5 para um lado e 3,5 para o outro. Porque a fresa aqui do equipamento da Corte MDF é uma fresa de 7 milímetros. Se eu botar para a esquerda, agora a fresa vai correr por fora. Essa configuração é útil quando você deseja manter o controle da posição do corte, né? Largura e comprimento, né? Só vou simular aqui para a gente ver. Largura, ó, extrapolou a peça, vamos botar um valor menor aqui. E a espessura da peça, né? No caso aqui, essa é uma peça de 18,5, então está correta aqui a espessura. Esse trabalho aqui, como já no próprio nome já diz ali, ele é um recorte de canto, ele vai cortar. Então a fresa vai passar todo 18,5. As usinagens, elas possuem um ponto de referência, que é um ponto onde tem que estar na face. Esse ponto bem aqui é o ponto de referência dessa usinagem. Então, isso tem que estar contido na face. Esse tipo de trabalho pode ser rotacionado, tá, pessoal? Ele pode ficar em diagonal ou pode ficar, não precisa estar nem paralelo nem perpendicular à peça. Ele pode estar da forma que você precisar ali. O que vale ressaltar é que esse ponto de referência sempre tem que estar na peça. Vamos reduzir aqui para a gente poder fazer uma outra explicação. Deixa eu ver aqui.
Há determinados momentos onde você vai precisar que sua usinagem esteja na borda da face. Por exemplo, como é nesse caso aqui. Você quer que a fresa corra aqui por fora e entre nesse tantinho aqui. Uma situação hipotética. E a ponto de referência está na linha, né? Ele está na peça, mas está na linha ali, na aresta que delimita essa peça. Vamos visualizar a usinagem dessa peça aqui. Ó, o que aconteceu? Ele não considerou esse trabalho, essa usinagem nessa peça. Porque justamente esse ponto de referência está na linha. O que a gente pode fazer como alternativa a isso? Se você mover esse conjunto para dentro da peça 0,05 milímetros, ele é muito pouco essa movimentação, esse deslocamento. Na realidade não vai influenciar nada, mas no desenho ele vai considerar agora. Então ele já não está mais em cima da aresta, aquele ponto de referência. Agora ele está na face. E agora a usinagem vai ser transferida, né? Vamos verificar agora. E agora está ali, ó, o pontinho que eu pedi. E como eu falei antes, a borda de fora não vai ser influenciada. É como se não tivesse lá, né? Com o que você botou. Há vezes que você vai precisar fazer alternativas, como por exemplo inverter as medidas para atender. Então aqui, por exemplo, eu tenho 100 por 300, vou botar 300 por 100. Então aqui eu consigo, ó, agora é uma outra forma de fazer. Então você gira aqui e tem uma outra forma de fazer aí o posicionamento do seu recorte de canto, certo? Vamos examinar. Agora a referência está aqui, nesse ponto. Vamos examinar essa peça e vamos verificar isso que a gente acabou de falar. Ó. Agora eu te pergunto, quando é que eu posso usar isso? Vamos dar um exemplo na prática de como seria o uso desse tipo de componente. Vamos pegar aqui um balcão. Vamos botar esse balcão aqui. Vamos rotacionar usando a ferramenta. E esse balcão vai receber uma divisória. Inserir internos, agregados internos, divisórias. Então, hipoteticamente você não pode tirar essa travessa da frente. Mas você precisa fazer um recorte para que essa divisória acompanhe ali esse contorno. Vamos excluir essa ferragem que é desnecessária. Esse tipo de componente que eu acabei de apresentar ali, que era o recorte em L, atende essa situação. Então vamos voltar na biblioteca, usinagens, corte de canto. Ele é um componente que cola na face, para poder melhor ajustar. Então colei aqui nessa face. Vamos ver a referência, que está bem aqui. Vamos rotacionar ele, para que ele faça o trabalho que a gente precisa ali. No caso, é fazer esse corte em L aqui. Esse componente ele também pode ser escalado, não tem problema. Então eu vou escalar aqui para poder agilizar meu processo. Ó, só para a gente lembrar daquela questão da correção da fresa. Como eu quero que o recorte seja feito aqui, eu não posso sinalizar que a fresa tem que vir para fora. Senão ela vai cortar mais esse pedaço aqui. E não vai encaixar perfeitamente. Então eu preciso que ela fique realmente nessa correção, que nesse momento aqui é direita. Então é isso mesmo. Vamos pegar na ferramenta escala aqui, posicionar e finalizar. Se a gente apertar o raio-x, a gente vai verificar que ela se posicionou corretamente ali. Lembrando que o vermelhinho aqui sinaliza a fresa, né? E que vai correr para lá. Então ela vai fazer esse caminho aqui. E vai realizar esse corte que eu preciso nessa divisória. Para que eu tenha ali, né? Esse encaixe perfeito nessa régua que eu
nessa simulação não pode sair. Vamos inspecionar agora essa furação dessa peça. Então tá aqui, ó. Isso que eu acabei de mostrar para vocês. Esse recortezinho bem aqui em cima. Beleza? Bom, dando seguimento aqui agora com os outros módulos, vamos verificar aqui as outras usinagens, né, disponíveis aqui no plugin. Voltamos aqui à nossa peça base, onde ocorrem as explicações. Recorte em U. O recorte em U ele tem uma propriedade parecida, equivalente, só que dessa vez ela faz um corte em U, né? Tem esse formato aqui. E tem também as propriedades ali de correção da fresa, né? Largura, comprimento e espessura. Também vai realizar um corte. Não pode ser parcial, tá? O próximo é o corte reto. Também tem todos os elementos têm o seu ponto de referência, tá? Tá bem aqui ele, ó, no caso no meio. E esse aqui também tem correção. Ele, no caso, esse aqui só tem comprimento, né? E espessura da fresa, né? Furo avulso, né? Vamos ver aqui um furo avulso. Furo avulso é quando você precisa fazer furos especiais, por exemplo, vai botar um puxador especial e você tem as dimensões do furo para fazer, tem espaçamento do parafuso para o outro, e você quer deixar isso automático, então você pode usar esse artifício. Vamos chegar aqui para o lado e vamos ver como é que a gente poderia fazer isso. Vou baixar aqui um balcão. Vamos rotacionar ele aqui. Vamos inserir duas portas. Porta dupla. Lisa. Aqui. Ok. Bom. Então, vamos supor que você precisa botar um puxador especial, né? Que não está aqui disponível nas nossas categorias. E aí você já comprou o puxador e você tem ali o espaçamento entre um furo e outro, e também possui diâmetro do parafuso e tudo certinho. Mas você não quer que o seu montador faça essas medições no local da montagem. Então você quer já mandar previamente furado para que isso fique mais automático possível. Eu vou usar um exemplo do que a gente tem aqui disponível para que a gente possa ilustrar melhor. Inserir internos, agregados de porta, puxador alça, vou usar esse aqui. Então vamos ver que você comprou um puxador lá, parecido com esse, que não tem aqui disponível. E você sabe que essas medidas. Então você vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou querer começar aqui com 50. E eu sei que depois daqui para cá é 150. E eu vou querer deixar um espaçamento aqui de 50 também. Então, onde as linhas guias se cruzam, são a referência do furo do puxador, no caso que você vai botar lá. Vamos voltar aqui na biblioteca, usinagens, e agora eu vou pegar aqui furo avulso. Ele é um elemento que ele cola na face. Então, se eu botar para cá, colou ali, colou aqui. Vou precisar de mais um. Eu posso usar aqui o ponto de referência dele, que é o centro, né? Vou mover por ele, ó. Posicionei aqui e posicionei aqui. Pronto. Então, esse furo vai atender. Agora a gente vai configurar ele, ver o que ele tem de configuração. Ele está perguntando a profundidade e o diâmetro, né, desse furo. Geralmente esses puxadores têm um diâmetro de 5, então vamos escolher aqui 5 milímetros. A profundidade, como eu quero que ele atravesse essa peça, né, eu vou dizer que é a espessura toda. No caso aqui, 18,5. Olha, já saiu da posição, não tem problema, vou pegar aqui de novo e posicionar. O mesmo com esse. 5, 18,5. E vou posicionar de novo.
Pronto, então agora eu teria uma alternativa para deixar o meu processo mais automático e específico a um puxador que eu vou adquirir para esse projeto em questão. Vamos inspecionar a furação dessa peça e verificar isso. Então, aqui o lado da dobradiça, né, da porta, e aqui pela parte da frente, os furos avulsos que eu inseri para o puxador específico. Não tem como ter um montador errar quando você faz isso, né? Isso é uma boa prática. Deixar todo o processo mais automatizado possível. Um fator, uma coisa muito importante, pessoal, vale ressaltar o seguinte: nem todos os furos estão disponíveis para topo, tá? Para a face do MDF, essa lista aqui pode ser usada tranquilamente, mas quando se trata de topo do MDF, aqui já não dá para usar. Tanto é que tem essa informação aqui de verificar a disponibilidade das ferramentas para lados e face. Então, o furo que eu consigo botar aqui no topo, ele só vai poder ser de duas bitolas, 3 milímetros e 8 milímetros, tá? Então 3 e 8. Se você precisar fazer por algum caso um furo aqui, 3 e 8, e para 8 milímetros eu consigo no máximo a profundidade de 30 milímetros, máximo de profundidade. Ó. E quando a gente fala de 3 milímetros, o máximo é de 20 milímetros. 20 não, perdão. 18,5 milímetros. Esse é o máximo. Tá? Outra coisa muito importante é que a gente não pode posicionar esse furo muito próximo à borda, né? Então esse tipo de comportamento aqui, de posicionamento, não é válido. Não é válido. A máquina não entende esse tipo de furo, tá? Então a gente tem que trazer ele um pouquinho mais para dentro, né? Deixar pelo menos uma bordinha ali de 2, 3 milímetros para que esse furo aconteça de forma tranquila. Tá bom, pessoal? É assim. Vamos botar nosso balcão aqui, modelo de base de lado. E vamos seguir com outros elementos. A gente vai agora falar... Deixa eu excluir aqui esses elementos. Agora a gente vai falar dos rebaixos. Vou trazer para cá, para frente. Isso. Então, rebaixo. Tá aqui ele. O rebaixo, ele tem um desenho parecido com a das usinagens de corte. A diferença é que ele não vai cortar. Ele vai consumir toda essa parte que está aqui delimitado por essas linhas, né? Vai fazer o que está mais ou menos parecido aqui nessa imagem. Ele vai fazer um rebaixo. E aqui eu tenho profundidade, diâmetro, largura e arredondamento dos cantos. Ele também tem ele mostra a referência da fresa, né? Para a gente saber que vai correr aqui dentro. O rebaixo não tem a opção de correr por fora, né, pessoal? A fresa sempre vai ficar dentro dos limites dessa linha que você está vendo aqui. Eu botei aqui esse rebaixo que tem 150 por 50 por 10. Vamos ver como é que isso aparece aqui no inspetor de usinagem de furação. Ó, apareceu aquela mancha cinza ali quadrada. Então isso significa que vai fazer um rebaixo. Quando você vê esse tipo de indicação ali, né? Esse símbolo na representação. O ideal é que você não... Se você precisar fazer um recorte, você realmente use dos recursos que tem para fazer recorte. Se você usar dessa ferramenta, não é muito interessante usar essa ferramenta para fazer recorte ou consumir todo o miolo do MDF, né? Realmente use para fazer rebaixo, levando até no máximo de 17,5, né? Deixando ali uma margenzinha para atender, para que não atravesse a peça, né? Se precisar fazer um recorte, usa o recorte interno, que é esse aqui, ó. Tá? Eles são muito parecidos, mas quando você seleciona ele, as opções do componente são diferentes, tá? Então aqui estão a informação que é o recorte. E aí você pode até perceber que tem a correção da fresa quando se trata de recorte. Então a fresa está correndo aqui. Se eu botar, por exemplo, esquerda, ela vem para fora. Ó. Então ela vai cortar por aqui por fora desse limite que eu criei. Se eu botar no centro, vai correr no centro. Ó.
viu? Então daqui ela vai correr assim no centro. E também você tem que informar a espessura da peça, né? Que está pré-determinada aqui. Então tem largura, comprimento. Esse tipo de trabalho é equivalente a esses aqui, só que ele vai tirar a peça inteira, né? Vai fazer o recorte. Eu vou até só para a gente ver como é que fica a representação desse recorte, né? Recorte interno, que é esse aqui, ó, recorte interno. Vamos ver como é que representa isso. Então, tá vendo aqui? Linhas vermelhas e o centro branco, né? Para representar o recorte. Voltando lá com o nosso rebaixo, né? A gente estava tratando aqui agora. Ele vai fazer um rebaixo, é cinza a representação e tem uma opção diferente, né? Que é o arredondamento dos cantos. Então, o que significa arredondamento dos cantos? Eu vou desenhar aqui para a gente entender como é que funciona isso. Eu vou desenhar aqui, eu vou deixar essa peça quadrada, fica para melhor exemplificar. Então, quando você quer um rebaixo, quer tratar e trabalhar com os arredondamentos dos cantos, significa dizer que você vai ter que pegar, isso aqui é um quadrante dessa peça. Então, eu tenho 4 partes aqui, quadrante 1, 2, 3 e 4. Quando eu trato o arredondamento dos cantos, ele trata essa curvatura que eu posso realizar aqui de um para o outro. Então, eu vou desenhar um arco para a gente ver o que estamos falando, né? É isso aqui, ó. Esse aqui é um arredondamento desse canto, certo? Claro, esse arredondamento aqui, ele está completo, né? Ele está metade da largura do comprimento. Se eu botar um valor menor, ele ficaria mais ou menos aqui nessa posição. Então, só para a gente simular, eu vou botar 2 pontos aqui, 20 e 20. Pronto. Então, eu vou simular 2 arcos aqui, um arredondamento menor de 20 milímetros, né? E um arredondamento maior, que é um completão. Aqui, ó. Pronto. Então, são os tipos de arredondamento que eu posso fazer. Agora a gente vai entender ali o que pode e o que não pode. O ponto de referência está aqui, ó. Tem que lembrar daquela regrinha que não pode encostar na aresta, tá? Tem que estar na face. Se precisar, tem que mover 0,05. Então tá aqui 2 tipos de arredondamento que a gente pode fazer nesse componente de rebaixo. Esse arredondamento, esse valor que você vai informar aqui, ele nunca pode ser superior à metade da largura ou do comprimento da menor medida, né? Da menor medida. Então, por exemplo, aqui eu tenho 150. Então esse valor aqui nunca vai poder ser maior que 75, que é a metade, né? 150 dividido por 2. Ó. Agora vamos ver como é que se comporta. Virou um círculo. Então vai ser um rebaixo que vai ter um formato de um círculo. Porque eu arredondei os 4 cantos. O arredondamento sempre é para os 4 cantos, tá, gente? Sempre. Então, quando eu arredondo aqui esse canto, eu vou arredondar esse, aqui vou arredondar esse e esse também. Ou seja, transformou num círculo que a gente viu ali ainda há pouco. Mas agora, eu não preciso transformar em círculo esse rebaixo. Eu quero só suavizar os cantos ali. Então, em vez de 75, eu vou botar só 20. Que é aquela medida que eu botei aqui em cima, né? Vamos examinar agora. E agora eu tenho um retângulo com os cantos arredondados, ó, tá bem mais suave. Que é essa representação bem aqui que eu fiz para vocês. Tá? Se eu precisar fazer esse rebaixo de forma retangular, vamos botar aqui então 300. O que vai acontecer é o seguinte, relacionado ainda, né, a arredondamento dos cantos. Eu nunca posso botar um valor aqui de arredondamento maior que a metade do lado menor. Aqui é o lado menor, ele tem 150. Aqui é o lado maior, tem 300. Então, o que eu estou falando é que esse valor nunca vai ser maior do que a metade desse lado aqui que é menor. No caso, 150. Então, eu poderia botar aqui 75, né? Porque é a metade de 150, que é o lado menor. E agora a gente vai examinar. Vamos verificar. E é o que aconteceu. Tem esse formato, né?
arredondamento dos cantos, um círculo, né? Uma meia-lua aqui, uma meia-lua embaixo, retângulo completo. Se eu insistir, ele até representa, mas isso aqui na máquina não vai funcionar. Ele não vai funcionar, vai dar um erro, né? Então, só recapitulando, quando se trata de arredondamento, ele nunca pode ser maior que a metade do lado menor desse rebaixo, beleza? Na prática, isso poderia ser traduzido da seguinte forma. O que a gente pode representar na prática? Imagina que a seguinte situação. Vou pegar esse balcão aqui, a gente consegue um exemplo com ele. A gente consegue um exemplo com esse balcão. Vamos trazer para cá, para frente. Então é o seguinte. Eu preciso botar uma tomada aqui nessa lateral de um tamponamento. Eu vou tamponar esse balcão. Inserir internos. Agregados externos. Tamponamentos e moldura. Vou botar aqui um tamponamento. Vou dar uma profundidade aqui de 20 milímetros. Então, tá aqui o tamponamento. Vou até dar uma cor para ele, para a gente ver a diferença. Pronto. Então, essa lateral precisa receber uma tomada. Vamos botar a tomada nela aqui. Acessórios. Tomada. E ela precisa de uma folga aqui atrás. Ela precisa de uma folga aqui atrás para poder correr. Eu vou ocultar aqui as portas para a gente ver isso funcionando melhor. Ó, minha tomada está aqui. Essa tomada ela já faz, né? Como eu falei no primeiro vídeo ali, vídeo anterior, ela vai fazer um recorte aqui nessa peça. Só que a tomada ela tem uma parte de trás, ó, e ela fica aumentada. Então, o que eu preciso fazer para que essa tomada funcione aqui? Eu preciso criar um canal nesse MDF que ela está fazendo aqui costa, para sair aqui para trás, para poder passar essa fiação, né? Lembrando, pessoal, o intuito é sempre tentar deixar o projeto o mais automatizado possível, o mais resumido, com furação, para que o montador não tenha que fazer nenhuma interação na casa do cliente. O objetivo é esse, é minimizar totalmente a interação do montador lá. Interação do montador significa risco de erro, né? E a gente tem muita experiência e sabe que isso vai acontecer se você deixar para ele fazer no local. Então tente pensar em tudo antes. Tente usar todos os recursos do plugin para que a montagem dele seja simplificada, para que o trabalho de pensar em achar uma solução seja resumido lá na frente de serviço, né? Vamos trabalhar daqui antes, no projeto, no computador, já tudo mastigadinho. Por isso que a gente tem esses N recursos para poder facilitar a vida. Então, eu vou precisar fazer esse caminho aqui. Só que eu vou deixar aqui já duas linhas guia de referência, para que quando eu oculte esse tamponamento aqui, eu vou ocultar agora o tamponamento. Eu tenho aqui agora como fazer, ó, tá vendo ali que tá entrando na peça? Então eu tenho que fazer esse rebaixo, saindo para cá para trás, para poder levar essa fiação até lá. Então vamos agora na biblioteca, usinagem, rebaixo, cola na face. Esse também pode ser escalado, tá? Tranquilo. Vou usar aqui a alça, escala, ó. Levei até ali atrás. E agora vou trazer aqui próximo, né? Pronto. Eu preciso de mais ou menos, vamos ver aqui dentro da peça. Eu preciso de mais ou menos de profundidade 8,5. Vamos dizer que vou deixar 14 de profundidade. Não preciso que arredonde os cantos. É só para poder repassar isso aqui. E tá lá. Agora vamos verificar como é que ficou isso aqui. Então tem o lado de dentro que está assim. E o lado de fora, que agora tem esse rebaixo
para que eu consiga inserir essa tomada e sair com a fiação dela toda para fora. Então isso é uma das utilidades, né, do rebaixo. Vou exibir aqui o tamponamento para a gente ver como é que ficou também a questão da tomada, ó. Os furinhos da tomada e tal, tudo certinho. É para isso, beleza? Dando seguimento aqui com os módulos, vamos falar agora desse componente aqui, né, que é o círculo. Deixa eu apagar isso aqui. Círculo, vamos lá. O círculo, ele também tem essa referência, mas diferentemente dos outros, ele tem a opção agora de você regular o tamanho dele pelo diâmetro, né? E também tem a opção de correção de fresa, né? Aquele mesmo esqueminha das outras. E também ele vai cortar. Então você tem que informar a espessura. Eu posso trabalhar aqui com o diâmetro aumentado, diminuído. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, e também tem um ponto de referência dele, tá? O ponto de referência dele tá aqui, ó, junto com o ponto. Tá mais ou menos por aqui. Lembrando, pessoal, que no SketchUp toda a representação de círculo e arco não é perfeita. São conjuntos de segmentos conectados, né? Então, quando a gente se aproxima, a gente percebe que são linhas conectadas, né, que formam o círculo, formam um arco. E isso aqui também, do jeito que está aqui, dessa mesma forma, é traduzido para a máquina CNC, que vai executar o corte de acordo com isso aqui. Então, quanto menor o número de segmentos, vamos dizer que perde resolução, né? Vai ficar mais assim, acentuado, que é um polígono, e não um círculo perfeito. Tá? Então, se você precisar de um círculo perfeito, posteriormente vai ter que tratar a questão de lixamento interno e tal, para poder deixar isso aqui mais perfeito possível. Por exemplo, se fosse pintar, né? O arco, você consegue escalar ele, mas o que acontece ao escalar? Você vai distorcer ele. Você vai distorcer. Então, se você escalar o arco, ele vai ser distorcido. Então, a gente recomenda que você não crie distorções, né? Para evitar que tenha problema. Ó, esse aqui já está meio que perdido até. Eu fui distorcer. Então, sempre trabalha com aqui a informação do diâmetro, né? Quanto maior o arco, menos resolução, menos detalhes serão perdidos aqui, né? Você consegue deixar esse arco bem pequenininho também. Ó, não tem problema não. Pode ser trabalhado assim também, ó, com um ciclo perfeito, né? Aplicações disso a gente pode, por exemplo, às vezes você tem um forno, um fogão e você quer fazer uma passagem aqui. A gente pode usar ele aqui, ó. Ele também cola na face, também tem essa propriedade, ó. Então aqui eu criaria uma passagem, né? Para, por exemplo, tubulação de gás ou de fogão, alguma coisa de tomada, né? Tá aqui a apresentação dele, ó. Aí vai do que o projeto vocês pedem, né, para usar, mas também tem disponível. Outro que é parecido com ele é a meia-lua, que também a meia-lua no caso já não tem aqui a configuração de diâmetro, então você tem que informar e ela por natureza distorce mesmo, né? Então, se você quiser manter harmônico esse arco, né, essa meia-lua, você sempre tem que trabalhar com largura e comprimento um metade do outro, né? Então, no caso aqui, se eu for aumentar para 400, eu vou ter essa distorção aqui. Eu vou ter essa distorção. Se eu quiser manter harmônico aqui, eu tenho que sempre botar a metade do outro, que aí fica um arco, né, uma meia-lua perfeita, né, 180 graus certinho. Também vai cortar, e aqui, diferente do outro, você também pode indicar a correção da fresa, né? Se quer para fora, para dentro. Bota aqui para esquerda agora. Ó, então vai fazer esse corte por trás. O esquema do arco é a mesma coisa, eles são segmentos de linha, então não fica um arco perfeito, né? Mas claro, isso aqui é completamente aceitável. A gente sempre usa assim, não dá problema. É completamente aceitável, pessoal. Ó, bem tranquilo, tá? Esse aqui eu também acho que dá para escalar, mas você também vai ter distorção. Por exemplo, aqui estou escalando, ó. Se eu quiser apertar, talvez trabalhos artísticos na MDF, ó. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, algo do tipo parecido com isso,
por exemplo, né? Claro, aí vai na necessidade por cada projeto especial, né? Também é um recurso da biblioteca, né? Recorte interno, eu já falei para vocês ainda há pouco, né? Falando sobre aquilo, ele faz esse recorte aqui completo, tá? Além desse recurso da biblioteca completo, se o teu plano for o Premium, né, que é aquele plano mais top que a gente tem disponível, você vai ter acesso a uma ferramenta que a gente chama aqui de canetinha mágica, né? Que você consegue fazer usinagem de recorte ou rebaixo ponto a ponto, né? Que a gente pode chamar de ponto a ponto. Que seria mais ou menos isso aqui. Eu estou brincando aqui até. Ó, vamos ver como é que se comporta e já vou explicar sobre ela. Ó, viu? Então isso aqui, todo esse desenho seria feito lá na máquina CNC. Vamos falar delas em detalhes, né? Vamos apagar isso aqui. Vamos lá. Para você ter acesso a essa canetinha, essa ferramenta, você tem que selecionar a peça que vai receber a usinagem, né? Então você vem com a ferramenta de selecionar uma peça, clica nela, abre as opções da peça, vai aparecer esse botão, criar usinagem ponto a ponto. Né? Cliquei, o cursor muda para esse cabeçote mandril aqui, né, de fresa. E aí você vai dar o primeiro clique e ele vai prender naquele ponto. E aí você arrasta na face da peça e vai levando para outros pontos onde você precisa. Interessante que você nunca cruze as linhas, tá? Porque isso aqui também vai ser traduzido. Então, cruzar a linha não pode, pessoal. Botei para cá e vou terminar aqui na minha origem. Se eu errar um ponto, errei, não era para cá, era daqui para lá. Então, aqui nesse ponto eu vou apertar ESC uma vez e ele vai voltar um ponto. Ó, ele cancelou agora um caminho daquele. Se apertar mais uma vez, cancela mais um caminho. E assim vai, tá? Então, eu quero daqui até aqui e aqui. Terminei. Ele continua ativo. Eu terminei, o que eu tenho que fazer? Com o cursor aqui na face da peça, eu vou dar Enter agora. E aí ele vai automaticamente abrir as configurações e vai me perguntar ali algumas coisas. Por exemplo, profundidade. Eu quero que seja de 15. E a correção da fresa, né? A correção da fresa é o mesmo esquema dos outros componentes. A diferença é que aqui você vai ter que se recordar da onde você começou e da onde você foi. Eu comecei daqui para cá. Então, vamos olhar aqui alinhando como se fosse mais ou menos uma corrida. Se eu sair daqui desse módulo. Então, eu comecei daqui para lá. Então, o que significa dizer o seguinte: se eu botar no centro, ela vai correr no centro, a fresa. Vou apresentar aqui essa fresa para a gente ver, entender melhor. Então, a fresa tem diâmetro de 7 milímetros. É isso aqui, vamos dizer. Criar um grupo. Pronto, então, trazer para cá. Se a minha correção do meu ponto a ponto for no centro, aqui vai correr a fresa. Então, lembrando, foi daqui para lá. Se eu botar à esquerda, agora, a minha fresa vai correr aqui. Se eu botar direita, aqui, a minha fresa agora vai correr para cá. Certo? Sempre é da onde você começou para onde você foi. Esquerda, direita e centro. Tá bom? É assim que é. Tem que lembrar, isso é importante, pessoal. Isso aqui, se não for verificado ao usar essa ferramenta, vai ter erro, tá? Então agora eu vou ter um recorte aqui, no caso eu queria interno, né? Que a peça corra por dentro. Eu quero que o resultado seja essa peça que sobrou. Então eu vou pegar aqui de novo. Eu quero que venha para a direita. Lembrando que esse tipo de trabalho, depois que ele está feito esse componente aqui, você dá um Enter, ele não tem uma alça de acesso e nem com essa ferramentinha amarela você pega ele. Você tem que manter essa janela aberta e aí você seleciona ele, ó, através da linha. E aí você consegue editar novamente. Tá bom? É assim que funciona. Beleza? Essa ferramenta também não pode... Você não pode clicar fora da face, tá? Então, se eu, por exemplo, quiser fazer isso aqui e clicar aqui fora, ó, não dá certo, tá? Vai dar um erro na máquina.
tá? Não pode, então não dá certo. Tem que ter atenção com isso, sempre é nos limites da máquina, da peça, né? Da face. E agora eu vou explicar para vocês limitações da máquina aqui, para que vocês, quando for fazer o trabalho de vocês aí, quando precisar, né? Não infringir ali limites de máquina, para a gente não ter, não deixar de fazer nenhum trabalho para vocês. Então, vamos posicionar aqui e a gente vai falar agora sobre isso. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre limitações de máquina. O centro de usinagem CNC, ele pega a peça, né, com duas pinças, e o limite que a gente precisa para que isso aconteça é de 60 milímetros. Ou seja, essa área de 60 milímetros aqui, em qualquer peça, não pode receber usinagem. Tá? Usinagem, no caso que eu me refiro ali, fresagem, recorte, rebaixo, não podem chegar até aqui. Essa área só pode receber furos. Então, se eu precisar botar furos, aqui tranquilo. Se eu botar usinagem, não faz. Então, isso aqui não é possível aqui dentro. Por exemplo, esse tipo de trabalho não é possível, tá? Nessa área aqui. Claro, se você precisar e for somente de um lado da peça, a máquina vai entender e ela mesma vai fazer a rotação da peça. E aí você vai conseguir fazer o seu trabalho, só que a máquina vai rotacionar para fazer aqui embaixo. Mas se porventura você precisar fazer isso aqui que está aqui representado e isso aqui, não vai ser possível. Aqui vai ter um conflito, porque a máquina vai pegar aqui em cima para fazer embaixo. Se ela rotacionar a peça, ela vai ter um empecilho do mesmo jeito, porque agora vai ter aqui. Então ela não vai conseguir fazer. Então você consegue fazer somente se for em um lado. Somente se for em um lado. Então, isso aqui é possível porque a máquina rotaciona, beleza? Se precisar botar furo aqui, nesse ponto, pode também. Então, eu precisar botar furos aqui, eles vão poder ser encaixados aqui sem problema nenhum, tá? Furo de qualquer bitola faz aqui, dessa forma. Mas usinagem, rebaixo, recorte, se você tiver dos dois lados, não dá para fazer também, tá? Outra coisa muito importante é que quando você for fazer uma usinagem que precisa ser ponto a ponto, a gente recomenda que você deixe uma borda aqui, né? Deixe uma borda. Então, se eu precisar fazer esse tipo de situação aqui, eu preciso pegar daqui, vir aqui, aqui é o limite, né? Vim aqui e faz isso aqui. Isso aqui não é aconselhável fazer, porque você vai cortar esse pedaço de peça e a máquina, provavelmente essa peça vai ficar solta, vai dançar aqui e vai poder perder sua peça. Então isso aqui também não dá. Tá? A gente vai te alertar quando você mandar, porque a gente geralmente costuma olhar os projetos para ver justamente esse tipo de situação. Mas, por exemplo, se o teu projeto não for pensado da forma adequada, eu vou ter que te falar e você vai ter que refazer. E aí talvez é mais tempo. Então, a gente está informando aqui para que você, quando for fazer um projeto, já imagine as situações e os limites e até onde você pode ir. Se você realmente precisar fazer isso, o que a gente recomenda é que você aumente a peça em geralmente 20 milímetros, é o suficiente. Então, eu teria agora... eu vou exemplificar melhor. Eu preciso tirar um retângulo aqui dentro. Eu preciso disso aqui. Eu preciso de um desenho que é um losango. Pronto. Nossa, um instante, espera aí. Eu apertei foi o ESC ali. Eu preciso disso aqui, isso aqui. Pronto. Isso aqui é a peça que eu preciso aqui dentro. Então, ó, ficou no canto e ficou aqui também. Então, o que eu recomendo a vocês? Aumenta um pouquinho a peça. Aumenta um pouquinho a peça e deixa uma folga. Deixa uma folguinha aqui, porque aí a máquina vai fazer esse trabalho aqui de recorte bonitinho, vai tirar essa peça que você precisa e não vai ter nenhum problema, né? Tá vendo? Não vai ter nenhum problema. Lembrando que não pode infringir aqui a área de 60, né? Que eu falei. E deixa essa folguinha aqui. E aí dá tranquilo para fazer, tá? Assim é a melhor forma de que você faça isso.
Se você por acaso precisar infringir essa área aqui, uma outra alternativa é essa bem aqui. Claro, pessoal, essa representação é para você mandar o projeto para produção. Se você for apresentar para o seu cliente, você pega esse conjunto, essa peça, oculta no desenho, bota para trás, representa ali com uma geometria normal e quando for para produção, você bota para exibir aqui, bota uma informação, bota uma observação que é um detalhe sensível que tem que ser verificado direitinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, por exemplo, eu preciso desse rebaixo, desse aqui, desse outro aqui, desse aqui, e na parte de cima eu preciso de 2 círculos, aqui e outro aqui. Pronto. Então, isso aqui vai estar infringindo todas as situações que eu falei para vocês anteriormente. Mas eu preciso desse tipo de trabalho. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou aumentar 60 milímetros minha peça. Ó, a peça é essa aqui, esse aqui que eu preciso. Eu vou aumentar 60 milímetros minha peça. Então, eu tenho aqui a peça, eu preciso aumentar na largura dela mais 60. Ó. E o que acontece? Só que o meu resultado final, eu preciso que seja aqui, nessa linha de baixo. Então, eu vou inserir aqui agora um corte reto. Ó. Eu vou posicionar ele aqui. Vou posicionar ele aqui. Certinho. Vou escalar ele até do outro lado ali. Esse elemento também é possível escalar. Ó. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho a área da minha pinça aqui, para pegar. Eu tenho meus trabalhos aqui. E o que a máquina vai fazer? Ela vai fazer esse, vai fazer todos eles aqui. E ao final, ela vai cortar a peça aqui, ó. Certinho, onde eu preciso, me dando o resultado, a peça que eu quero, produzir nada. É uma alternativa, tá? É uma saída. Essa reguinha que você aumenta aqui, infelizmente, vamos dizer que é a baixa da guerra, né? Não tem jeito, tem que perder. 60 milímetros só, mas é uma reguinha, enfim, isso, perto do total, né? Outra coisa muito importante é que a máquina ela tem uma capacidade de entrada de 2.750, que no caso não dá, porque tem um refil da mesa, 250 por 995. Então, esse aqui é o tamanho máximo que a máquina pode receber. Então, larguras de 995 milímetros. É o máximo que dá para entrar na máquina, tá? Claro, se tiver uma peça que for ao contrário, também não tem problema. Lembrando que um lado dessa peça tem que ter no máximo 995. Um lado, tá? Bom, acho que é isso sobre usinagens, né? Vamos agora seguir para o próximo tópico. Bom, agora a gente vai falar sobre... deletar isso aqui. A gente vai falar sobre vidros e espelhos. Vidros e espelhos. Botar aqui na cena. Vamos girar eles para frente para, né, a gente olhar direitinho. Virei esse e virei esse aqui também. Ó, esse aqui tá ao contrário. Pronto. Vidros e espelhos são o seguinte. Eles têm a propriedade de largura, altura, né? Normal dos outros. No caso do espelho, a gente só tem espessura de 4 milímetros, tá? Que é o que a gente consegue fornecer para vocês. E tem essa informação aqui também de redução na altura e na largura. O que significa isso aqui? Às vezes você quer botar um espelho, por exemplo, aqui, vou botar nesse painel. O que acontece é que a vidraçaria ela tem um limite de precisão de milímetros. E às vezes você precisa... a informação que você manda, eles não conseguem te atender, né? Por uma questão de segurança, questão de estética, a gente sempre recomenda que vidros, quando forem colados, né, em painéis de MDF, tenham uma redução de 1 milímetro de cada lado, né? Tanto um lado quanto o outro, cima e baixo, para poder melhor posicionar onde que for colar, para que não tenha diferenças ali na solicitação à fábrica de vidros, né? De corte, etc. Então tem essa opção aqui de redução. A gente que costuma usar 2 milímetros na largura e 2 milímetros na altura, tá? Se você quiser mandar sem isso, não sei se é o costume de vocês, aí
A forma é de vocês, vão escolher, tá? Se quiser reduzir, pode botar 0, não tem problema nenhum. O pedido do vidro vai sair com a informação que está aqui, que é esse aqui, 559,50 por 1.000. Se você quiser botar uma redução de 2 aqui, que é o que a gente recomenda e costuma usar, vai sair no caso 547,50 e 998, tá? Esse é o que a gente costuma fazer. Vidros tem a mesma coisa, mas o vidro aqui a gente já te dá uma opção diferente, que a espessura pode ser de 6, 4, 8 e 10 milímetros, tá? Tem essas opções. Tem o bisotê, que eu também tenho de 4 milímetros e 6, que é o espelho, tá? E eu também tenho aqui a informação sobre a largura desse bisotê, né? Que é essa largura aqui, que pode ser de 15 ou 25. A gente tem uma limitação aqui de 1 metro por 2.500 milímetros, né, de altura. Por que a gente está limitado a isso, né? O espelho pode ser até mais, mas a gente aqui limita por conta de transporte, né? A gente não tem um transporte tão adequado, tão eficiente para vidro. E isso que a gente está limitando aqui é o que a gente consegue te atender com segurança. Se você realmente precisar de medidas maiores que essas aí, a gente recomenda que você procure ali um outro distribuidor, né, que tenha um equipamento adequado para transportar e entregar, né, fora dessas medidas, né. Mas entre em contato com a gente, talvez na época que você está entrando em contato, né, posterior a esse vídeo, a gente talvez já tenha ali esse equipamento que a gente precisa para transportar de forma adequada. Se não, a gente vai te orientar e a seguir para um distribuidor, né? Mas de praxe, de padrão, é aquilo ali, tá? 2,5 por 1.000 de largura. Beleza? Com relação à troca de cores, né? Que a gente tem disponível aqui é o seguinte: os vidros e espelhos estão na categoria de componentes, né? Espelhos, eu tenho aqui o fumê e tem um prata. E o vidro eu tenho o Extra Clean e o vidro incolor, né? Quem já trabalha, que sabe aí, o Extra Clean é aquele vidro que tem a massa bem transparente, né? Ele não dá muito reflexo. O comum ele tem uma massinha meia verde, tem esse efeito, né? Que parece aqueles blindex, meio esverdeadinho. O Extra Clean não, é um vidro bem mais limpo, né? Posso dizer assim. Ó. Ele também é mais caro, tá, pessoal? De vidro são basicamente isso. Aí você pode, né, claro, botar na cena, posicionar ali onde você quer, um vidro colado, alguma coisa do tipo. Eles também estão dispostos aí em outro lugar do conjunto aqui das bibliotecas. Vou até baixar aqui um balcão para a gente ver. Um balcão não, botar um armário aéreo aqui. Eu também tenho um espelho para ser inserido como interno, né? Para ser inserido como interno, então eu venho aqui em inserir internos, agregados internos, espelhos e vidros. Então eu tenho aqui o espelho, eu posso inserir ele aqui dentro. Então é como se supostamente seria colado ali no fundo, né? Então tem um conjunto de nichos, então tem espelho. Aí aqui dentro eu tenho configurações de mover, né? Adicionar altura e tal. Tem aquela também da redução, tá vendo? E também 4 só disponível. Ó, eu também tenho aqui o bisotê, mesma coisa, ó. Para fazer composição decorativa de nicho e tal. É com esse intuito. Eu também tenho prateleira de vidro. Essas aqui não podem ser soltas, somente inseridas internas, né? De outro módulo. Então essa aqui por padrão já vem com ali o suporte jacarezinho, né? E você pode regular a altura delas, né? E a quantidade. Então aqui, por exemplo, eu quero 4. E a espessura do vidro também informo, tá? Então 8. Eu quero com 8. E eu posso mover aqui em Y. Esse conjunto, né? Que no caso aqui é profundidade. Eu posso mover ali para frente, para trás, né? Se eu quiser mover uma prateleira desse conjunto, eu uso a ferramenta de componentes, pego uma prateleira e aí eu vou ter opções para ela, para essa prateleira. No caso, recuo, fixador traseiro, se eu quero ou não, a margem do suporte, né, que aqui está 30, por exemplo, eu posso botar 60, mover em Y, que é a profundidade, e em Z. Isso, claro, diferente das outras, que são as irmãs dela, né? Se eu fizer alterações na prateleira de baixo, que é a primeira, vamos dizer que é a mãe, né, das outras,
elas vão ser refletidas. Vamos ver aqui. Ó, refletiu em tudo, tá vendo? Então a gente recomenda, se você precisar alterar a primeira, né, que altere antes das outras. E aí você vai ter que vir aqui e alterar depois uma por uma. Lembrando que se você fizer qualquer alteração na primeira, tudo que você fez nas outras vai ser perdido. Então, configure primeiro a de baixo e, se precisar, depois as outras. Se não, se é uma configuração para tudo, faça na de baixo, que aí vai dar tudo certo. Beleza? Se eu precisar acessar o conjunto, né? Aqui eu só consigo pegar, ó, bem aqui embaixo aparece escrito, ó, prateleira de vidro. Se eu quiser acessar o conjunto das prateleiras, eu tenho que segurar, enquanto eu movo o cursor aqui em cima de alguma delas, eu tenho que segurar o direcional esquerdo. Seguro o direcional esquerdo e aí movo, e agora sim eu tenho a seleção das prateleiras de vidro. Aí dou um clique e aqui eu consigo alterar a quantidade, espessura novamente, essas coisas. Beleza? Esses jacarezinhos também já produzem informação de furação, tá? Para ficar certinho no lugar onde você precisa. Se a gente examinar aqui, a gente vai ver que tá aqui, ó, os pontinhos dele lá, tá? Furo de 3 milímetros. Beleza, pessoal? Vamos agora falar desse grupo da biblioteca aqui, que é sapatas e pés. Vamos dar uma limpada aqui nessa cena para trabalhar com eles. Vamos lá. Vamos botar aqui. Se você pega da biblioteca de componentes diretamente, sapatas e pés, são componentes que têm que ser posicionados, né? São conjuntos que têm que ser posicionados manualmente. Tá? A gente vai falar aqui sobre eles. Então vamos começar por essa daqui. Ó. Você pode perceber que ele tem aqui uma indicação de furação, né? Então se você encostar na face usando essa guia que está aqui ao redor como referência, essa furação vai ser transferida, tá? Tranquilamente. Para esse modelo aqui, a gente tem as configurações de imagem, né? Comprimento, profundidade, altura dele. Aqui eu também tenho informações sobre a altura máxima, a altura mínima que eu posso usar essa sapata. Se eu tentar botar um valor diferente disso aqui, ele vai me avisar. A frente como está para cá, ó, ele avisou que a dimensão do conjunto foi excedida, né? Isso não vai funcionar. Então tem que botar aqui no máximo, né, nas limitações ali do componente. Eu tenho também a quantidade de colunas, que são essas aqui. Por exemplo, eu quero botar 4 colunas. E eu também tenho que informar para esse modelo a espessura do MDF. Porque esse tipo de trabalho aqui, desse furo dessa sapata, ela entra para dentro do armário, né? Então o furo é por baixo, entra por cima, e você parafusa de cima, né? De dentro do armário para dentro dela. Todo componente de sapata, ele tem, exceto essas pequenininhas aqui, esses conjuntos aqui, eles têm uma cruzetinha. Que com essa cruzetinha você consegue posicionar todo o conjunto, né? Eu tenho aqui configurações para até 6 colunas, mover frontal e traseira. Então, além de, né, poder distribuir e tal, eu consigo também mover linhas e colunas para atender necessidades especiais. Então, imagina que no caso aqui desse conjunto, eu vou precisar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um balcão aqui e a gente vai botar debaixo dele esse conjunto. Como eu falei anteriormente, né, alguns elementos da biblioteca já vêm por padrão com sapatas já fixadas, né? Ó, você pode ver ali, já está fixada. Mas nada impede que eu remova elas aqui, tá? Então vamos olhar aqui por baixo. Vou trazer mais para cá para a gente ver isso que a gente estava falando. Então vamos aqui, biblioteca, agora sapatas pés, vou botar esse aqui. Falei anteriormente, né? Vou usar aqui essa linha guia para poder posicionar meu elemento. Ó. E agora, como esse aqui é um elemento de posicionamento manual, eu tenho que dar profundidade e comprimento. Então, comprimento 900 e profundidade 500. Pronto. Então, está aqui posicionado. Ó.
Eu vou também botar mais uma linha aqui, mais uma coluna, eu quero com 3. E agora eu vou examinar aqui para a gente verificar aquilo que eu falei antes, né? Da furação que já vai ser transferida, porque eu posicionei corretamente ali, né? Ó, então tá aqui embaixo aqueles furos que serão transferidos. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, que é a cruzetinha. A cruzetinha, ela permite que eu modifique linhas, né, colunas e a linha frontal e traseira. Então, se eu quiser mover a linha frontal aqui 100 para trás, ela já foi. Se eu quiser botar um número negativo, ela vem bem para frente. Isso diferente do conjunto, tá, pessoal? Ó, viu? A linha traseira é a mesma coisa, para trás, para frente. E eu quero mover as colunas, então imagina que essa coluna aqui eu quero que venha para a direita. Então sempre contando da cruzeta, né, da esquerda para a direita, eu vou querer mover a coluna 2, que é essa daqui, eu quero mover ela 150 para a direita. Ó, e já moveu. Se eu quiser negativo, vai para o outro lado. 0 fica aonde a posição distribuída, né? Além de poder usar a cruzeta para movimentar o conjunto, individualmente cada linha ou coluna, eu posso editar o conjunto e também tem uma propriedade chamada margem, que é o espaçamento das bordas ali em geral. Então aqui eu também consigo trabalhar isso. Ó, eu posso aumentar, eu posso diminuir. E isso aqui vai mover todo o conjunto, né, para dentro ou para fora. Tá bom? Esses conjuntos aqui, eles também estão disponíveis para que você troque modelo. Então, se você vier aqui, não, esse aqui não, é só da forma de agregado. Esse aqui realmente você vai ter que deletar um e botar o outro, né? Ó, deletei esse, vou botar o outro. Usa a guia de referência. Aqui, ó. Esses conjuntos também eles são bons de escalar, tá? Não tem problema nenhum. Pode escalar que ele vai se acomodar certinho. Acabei de escalar aqui. Ó. Esse conjunto aqui, ele tem uma particularidade que tem esse fixador frontal, né? E você também pode desabilitar ele ou não. Esse fixador é usado quando você quer botar a régua de fechamento aqui na frente e para que ele prenda no fechamento. Então você consegue ter uma facilidade da montagem, né? Você fixa essa peça na régua de fechamento, monta todo o conjunto, depois só encaixa aqui na frente. Seria mais ou menos isso aqui que eu vou mostrar agora. Vamos usar aqui uma régua deitada. Vou rotacionar ela. Então, poderíamos dizer que seria uma equivalência a isso aqui. Claro, aí no momento do seu projeto você vai posicionar da melhor forma, né? Isso aqui é só uma representação, tá, pessoal? Não vou mais perder tempo posicionando aqui. Mas seria isso aqui. Então, essas pecinhas seriam para fazer esse tipo de situação, né? Lembrando que esse fixador não promove furação, tá? Esse aqui é muito específico. Precisa que você defina aí de acordo com o seu projeto na hora para fixar. Mas é bem tranquilo também. Então, esse tipo de conjunto aqui é assim. Se eu pegar aqui, eu ainda tenho uma opção que esse tipo de sapata, eu tenho também aqui as referências para ela. Então, posso clicar aqui, vai me abrir essa janelinha falando algumas particularidades, né, desse componente. Tá? Também tem margem assim como o outro, quantidade de coluna. E a diferença desse aqui para o outro é que ele tem essa opção do fixador frontal, que você pode remover ou não. Tá? Ele é vendido separadamente. Ainda de sapatas, vamos ver aqui as outras. Tem esse outro modelo aqui. É um modelo mais robusto, né? Ele é anodizado. Ó, ele também faz 4 furos. Também tem as propriedades de altura dele aqui. Geralmente usado em cozinha. Também pode escalar. Tranquilo. Tá? Aumenta a quantidade. Tem propriedades equivalentes, né? Esses conjuntos. Tá vendo? É isso aí. Eu vou modificar aqui a montagem dessa caixa para a gente ver relacionado a essas sapatas aqui pequenininhas. Essas sapatas são aquelas cromadinhas reguláveis, né, que é tipo de bucha.
Ela também tem uma linha guia de referência aqui, que a gente pode usar. Ó. Então, no caso aqui seria, eu usaria dessa seguinte forma. Vou rotacionar aqui 90 graus. E vou posicionar aqui nessa lateral. Ó. E também vai promover furo. Vamos ver. Tá aqui embaixo, ó. No caso aqui entraria em conflito, né? Com o furo ali do minifix da caixa, tá vendo? Então nesse caso aqui, esse componente ele tem essa configuração de margem. Já pode aumentar ou diminuir afastando. Também posso aumentar a quantidade. Se você quiser botar mais ou menos, ó. Tá? Eu tenho um outro modelo que ele é um modelo mais robusto. No caso ali quando o móvel é mais pesado ou mais largo, né? Então esse aqui seria o de 32 mm de diâmetro. Também mesma propriedade, tá? Esses conjuntos são avulsos, né? Você tem que posicionar manualmente. Mas eu também possuo essa categoria aqui dentro de ser internos, agregados inferiores, ó, sapatas e pés. Então isso que está avulso aqui, eu também tenho aqui como agregados internos, ó. Então selecionei aquele ali, ele já vai cair automaticamente, se posicionando corretamente ali debaixo do balcão que eu preciso. Nesse caso aqui também posso trocar modelo. Pés. No caso somente quando eu insiro, né, internamente. Aí eu posso trocar o modelo de um para o outro ali. Né? As sapatinhas, aquelas pequenininhas que eu mostrei para vocês ali já no final da outra parte, elas também têm estão nessa categoria de internos, mas não como agregados, por exemplo, externos, né? Ó, aqui, esses conjuntos grandes estão em agregados inferiores, sapatas e pés. As pequenininhas elas vão encaixadas na peça, então elas estão aqui em agregado de peça. No caso aqui é uma lateral. Então eu tenho aqui disponível aqui para baixo, ó, sapata niveladora 21 e 32. E aí ela vai entrar na peça, ó, e aí você acomoda certinho lá, tá? Essa aqui só está disponível para lateral, só para laterais, né? Que é onde você pode botar. E aí também tem configurações, você pode mover, tem imagem ali, né? Também tem um manualzinho dela aqui se você clicar. Ó, tem informações sobre ela, né? Tamanhos e como fazer. Esse furo aqui que é promovido, ela precisa de um furo de 10 milímetros, essa daqui, e essa parece que me 12 milímetros, que é mais larga, mais robusta. E como eu falei para vocês anteriormente, a máquina lá só tem brocas, né, de 3 milímetros e 8 para topos. Então aqui ela vai fazer um furo de 8 e você vai ter que completar no local, né? Porque essa aqui precisa de um furo de 10 e essa aqui precisa de um furo de 12, né? Mas o caminho já vai estar lá, marcado para você. Se você precisar editar, eu uso aqui o componentezinho, o botão amarelo, e aí eu edito o componente. Tá bom? Pessoal, acho que por hoje é isso, né? A gente falou aí das usinagens, né? Que é uma parte muito importante do projeto. Ela agiliza, né? Agiliza a montagem, ela reduz erro, porque você aqui no projeto pensou em tudo que precisa, fez tudo que precisa, automatizou todos os processos, as informações, para que lá na montagem o cara não tenha que fazer nenhuma intervenção que você não tenha controle. Porque aqui você tem controle, na montagem é ele que vai estar com controle, né? E o interessante é evitar isso, né? Reduzir ao máximo. Então com essa categoria aqui que a gente tem disponível para vocês de usinagem, né? Canetinha mágica, a gente consegue resolver muitos empecilhos e trabalhos, né, futuros que seriam na casa do cliente. A gente resolve com isso aqui, tá bom? A gente viu aí sobre vidros e espelhos, né? A gente também fornece, todos esses que estão aqui a gente fornece, tá? Nas cores aí que a gente tem disponível, que eu mostrei para vocês ali, de forma para inserir dentro, né? E as sapatos também, que também temos todas disponíveis aí, as configurações, como funcionam, tá bom? Agradeço aí vocês, obrigado e até a próxima. Valeu!